Ela nasceu em meio a conspirações. Cresceu aprendendo segredos que poucos ousavam conhecer. Em um mundo onde homens detinham todo o poder, uma jovem ousou desafiar tudo que lhe foi imposto. Inteligência, estratégia, coragem. E ela mudou o destino de um império. Essa mulher é Cleópatra. Roma temia seu nome, mas antes de se tornar lenda, Cleópatra foi uma jovem criada em meio ao caos. Ela nasceu em 69 a.C. Não era egípcia de origem, pertencia à dinastia ptolemaica, uma linhagem de origem grega que governava o Egito desde a época de Alexandre, o Grande. Seu pai, Ptolomeu XII, era um governante fraco. Dependia de Roma para manter o trono. E isso significava algo perigoso. O Egito já não era totalmente livre. Desde criança, Cleópatra observava, aprendia, escutava reuniões políticas. Enquanto outros membros da corte viviam no luxo, ela estudava estratégia. Diferente de seus antecessores, aprendeu a falar o idioma egípcio e também grego, latim e outras línguas da região. Ela sabia que, para governar, precisaria ser mais do que um símbolo, precisaria ser indispensável. Quando seu pai morreu, Cleópatra tinha apenas 18 anos e, como mandava-te a tradição da família, passou a governar ao lado de seu irmão mais novo, Ptolomeu XIII. Eles eram co-governantes, mas também foram obrigados a se casar, não por amor, mas para manter o sangue real puro. Porém, rapidamente ficou claro, não havia espaço para dois governantes fortes. Conselheiros manipulavam o jovem rei e viam Cleópatra como ameaça. Pouco tempo depois, ela foi expulsa do palácio, exilada, sozinha, sem trono, sem exército, sem poder. Mas Cleópatra não era impulsiva, ela era paciente, esperou. E enquanto aguardava na oportunidade, Roma enfrentava sua própria crise interna, uma guerra civil. De um lado, Pompeu. Do outro, um general ambicioso chamado Júlio César. Quando Pompeu fugiu para o Egito buscando refúgio, acabou assassinado pelos conselheiros do jovem rei. Eles acreditavam que agradariam César, mas cometeram um erro. César ficou indignado e decidiu interferir diretamente na política egípcia. Cleópatra viu ali sua chance. Segundo relatos históricos, ela foi levada secretamente até César, escondida dentro de um tapete enrolado. Quando o tecido foi aberto, ela surgiu diante do homem mais poderoso de Roma. Não como vítima, mas como negociadora. Ela precisava do apoio romano e César precisava de estabilidade no Egito. Foi um acordo político e também pessoal. Com o apoio romano, Cleópatra recuperou o trono. Seu irmão morreu afogado durante a guerra civil que se seguiu, e ela se tornou a governante absoluta, agora rainha consolidada. Cleópatra iniciou uma fase de fortalecimento do Egito, reorganizou finanças, estimulou o comércio, investiu na imagem pública. Ela se apresentava como a deusa Ísis viva, uma figura divina, sagrada, intocável. Mas Roma continuava crescendo e o equilíbrio era frágil. Quando Júlio César foi assassinado em Roma, o mundo voltou ao caos. O poder passou a ser disputado entre 3 homens. Um deles era Marco Antônio. Cleópatra precisava escolher. Mais uma vez, ela apostou na aliança. Marco Antônio e Cleópatra formaram uma parceria poderosa, política, militar e também romântica. Tiveram filhos, construíram uma narrativa de império oriental. Mas havia um inimigo observando, Otaviano, o futuro imperador Augusto. Ele iniciou uma campanha de propaganda, retratou Cleópatra como manipuladora, como ameaça moral, como estrangeira perigosa. Não era apenas guerra militar, era guerra de imagem. O confronto final aconteceu na Batalha de Ácio.
As forças de Marco Antônio e Cleópatra foram derrotadas. Roma avançava. A captura era inevitável. E para uma rainha que sempre controlou sua própria narrativa, ser exibida como troféu em Roma era inaceitável. Em 30 a.C., Cleópatra tomou sua decisão final. Segundo a tradição, utilizou o veneno de uma serpente. Outros historiadores sugerem substâncias tóxicas preparadas. O método exato é debatido, mas o resultado foi definitivo. Com sua morte, terminava o Egito como reino independente e começava oficialmente o domínio romano. Durante séculos, sua imagem foi distorcida, reduzida à sedução, a romance, a beleza. Mas Cleópatra foi muito mais. Foi estrategista, foi diplomata, foi governante, foi sobrevivente. Em um mundo moldado por homens, ela jogou o mesmo jogo, com as mesmas regras, e quase venceu. Talvez seja por isso que seu nome nunca desapareceu. Ela não foi apagada pelo tempo. Ela atravessou os séculos e continua despertando perguntas. Se você estivesse no lugar dela, o que faria diferente? Aliar-se-ia ao império ou tentaria enfrentá-lo? E até onde você iria para manter o poder?